Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não é inscrito ainda, se inscreve aí que vai ajudar a gente demais. Vamos falar hoje sobre o Campeonato Cearense 2021, que foi vencido pelo Fortaleza Esporte Clube. Vamos trazer um resumo de tudo que rolou no conhecido Manjadinho Cearense, hein? O Campeonato Cearense foi disputado por 10 equipes: o próprio Fortaleza, o Ceará, Ferroviário, Futebol Clube Atlético Cearense, Pacajus, Caucaia, Guarani de Sobral, Icasa, Crato e Barbalha. O Campeonato Cearense garante ao campeão uma vaga na Copa do Nordeste. Oferece também 2 vagas na Copa do Brasil, sendo uma para o campeão da primeira fase e outra para o campeão da competição. E também 3 vagas para o Brasileirão da Série D, para os 3 melhores colocados do campeonato, excetuando os times que já têm vaga garantida nas séries A, B e C. Todas essas vagas são válidas para as competições no ano de 2022. Vamos falar agora de como foi o campeonato em si. A primeira fase ela foi disputada por 8 equipes, pois Ceará e Fortaleza, como estavam na Copa do Nordeste, já entraram diretamente na segunda fase da competição. Ao final da primeira fase, o Ferroviário foi a equipe que somou o maior número de pontos e ficou com um título simbólico e também com uma vaga na Copa do Brasil 2022. Os 6 primeiros garantiram vaga na segunda fase e assim ficou a classificação. O Ferroviário, como já foi dito, líder, campeão simbólico com 16 pontos. Em segundo, o Pacajus com 13. Em terceiro, Atlético Cearense com 12. Quarto foi o Caucaia com 10 pontos. O quinto, o Icasa também com 10. O sexto colocado foi o Crato com 5. E os 2 últimos que foram rebaixados para a segunda divisão, Guarani de Sobral com 5 pontos e o Lanterninha, o 8º colocado, o Barbalha, com apenas 4 pontos. Barbalha é esse que viveu uma enorme crise administrativa. Teve dificuldades para colocar o time em campo nos últimos jogos. Assim concluída a primeira fase, teve início a segunda fase, com os 6 classificados e somado a eles a presença do Ceará e do Fortaleza, que estavam disputando a Copa do Nordeste. Um decreto já no fim da primeira fase viria a proibir os jogos na capital, sendo necessário que todos os jogos da última rodada já da primeira fase e os jogos da primeira rodada da segunda fase fossem remanejados para fora da capital. Por exemplo, o Ferroviário mandou o Clássico da Paz contra o Ceará em Itaitinga, no CT da equipe alvinegra, região metropolitana de Fortaleza. Já o Fortaleza jogou contra o Atlético Cearense no estádio Domingão, em Horizonte. Concluída essa primeira rodada, o governo do estado redigiu um decreto que paralisou totalmente o estadual. E aí veio a dificuldade dos times de menor porte manter o elenco. Icasa, Caucaia e Crato, por exemplo, se desfizeram completamente do seu elenco. Atlético e Pacajus conseguiram manter algumas peças e por isso conseguiram até de certa forma, vocês vão ver, concluir a segunda fase em posições superiores aos citados. Após a paralisação de quase 2 meses, o estadual foi retomado em uma sequência louca, insana de jogos. O Icasa, por exemplo, remontou seu elenco com muitos atletas do Sub-20. O Caucaia precisou fazer uma peneira às pressas para poder formar uma equipe para entrar em campo. E o Crato conseguiu uma parceria com o Tiradentes, time da segunda divisão do estado, e montou seu elenco. E por isso, mandou seus jogos na região metropolitana de Fortaleza. Já o Ceará jogou a maioria das partidas da fase classificatória com o seu Sub-23, já que o time principal estava envolvido com a final da Copa do Nordeste e com a Copa Sul-Americana. Ao fim da segunda fase, tivemos a seguinte classificação. O Fortaleza terminou na liderança com 17 pontos, o Ferroviário em segundo lugar também com 17, o Ceará em terceiro com 13 e o Atlético Cearense com 11, fecharam o G4 da competição, garantindo vaga nas semifinais. Já o quinto colocado, Pacajus, com 9, o sexto, Crato, com 4, o sétimo, Icasa, com 3, e o Caucaia, Lanterninha, com -2,
que veio acabar sendo apenado com a perca de 6 pontos por a escalação irregular de um jogador. Esses 4 últimos foram eliminados do estadual. Aí então partimos para as semifinais, com os confrontos entre Fortaleza e Atlético Cearense e também entre Ferroviário e Ceará, em jogo único, com Fortaleza e Ferroviário por terem melhor campanha, jogando pelo empate. Aí veio a polêmica. Como o Ceará jogaria na quinta subsequente pela Sul-Americana, a federação precisou negociar com a Conmebol a utilização da Arena Castelão um dia antes, já que a Conmebol recebe sempre o estádio com 24 horas de antecedência para o seu jogo. Até aí tudo certo, mas a polêmica não acaba por aí. O Ceará queria jogar a semifinal na sexta, enquanto o Ferroviário queria jogar a partida na quarta-feira. E também na Barra do Ceará. Porém, o regulamento exige que o estádio tivesse capacidade de 7.000 lugares e refletores para que o Elzi Cabral pudesse receber a semifinal. Depois de muita polêmica, se acertou por uma rodada dupla no Castelão, Clássico da Paz, na quarta-feira à tarde, e à noite o confronto entre Fortaleza e Atlético Cearense. O Ceará venceu o Ferroviário à tarde por 3-0, com direito a muita polêmica sobre a arbitragem, que anulou um gol legítimo do Peixe de Adilson Bahia, ainda no primeiro tempo. Mas vamos lá, o Ceará não tem nada com isso, passou, está na final. No outro confronto, foi tudo tranquilo. O Leão não teve nenhuma dificuldade para golear o Atlético Cearense, manca, 6-0 em plena semifinal, hein? E aí já sabe, né? De novo, Clássico Rei na final. Se vocês não sabem por que o apelido do cearense é manjadinho, é justamente por isso. É uma coisa manjada. Sempre ou Ceará ou Fortaleza campeão. Isso já acontece há muitos anos e acabou por vindo esse apelido para o Campeonato Cearense. Então, bora lá. O Leão, por ter melhor campanha, jogava pelo empate. Muita polêmica também na arbitragem, que para esse jogo tinha auxílio do VAR. VAR esse que anulou um pênalti marcado em campo para o Ceará. Mas o Leão não tinha nada a ver com isso, segurou o empate 0-0 e garantiu seu 44º título estadual para a galeria, encostando no Ceará, que segue com 45 e aquela grande polêmica do Penta. Sobre as vagas para as competições nacionais, o Fortaleza ficou com a vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste por ter sido campeão. O Ferroviário, por ter sido vencedor da primeira fase, se garantiu na Copa do Brasil. Já Atlético Cearense, Pacajus e Crato, por ter sido os 3 melhores colocados, excetuando os times com vaga garantida em competições nacionais, ficaram com as 3 vagas na Série D do Brasileirão. Já o Icasa torce agora pelo acesso do Atlético Cearense para poder jogar a competição em 2022. As outras 2 vagas da Copa do Nordeste são via ranking CBF. Você não ouviu errado não, agora o estado do Ceará tem 3 vagas na Copa do Nordeste. Isso porque passou Pernambuco e Bahia na última atualização do ranking de federações da CBF, e agora tem 3 vagas. A segunda vaga vai para o Ceará, melhor ranqueado, e já vai direto para a fase de grupos. E a terceira vaga, essa para a seletiva, vai para o Ferroviário, terceiro melhor colocado no estado, no ranking de clubes da CBF. Já a outra vaga da Copa do Brasil é via Taça Fares Lopes, competição que será disputada no segundo semestre. O Ceará, que ainda não tem vaga garantida, vai jogar a Copa do Brasil via ranking da CBF. E aí, gostaram? Se não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like, aquele gostei e até o próximo vídeo.